Tempo comum, 16ª semana, quinta-feira. Tema: 34. Cisternas gretadas. O pecado. Pontos a meditar. 1. O pecado é o maior erro que o homem pode cometer e o único mal verdadeiro. 2. Os efeitos do pecado. 3. A luta contra os pecados veniais. Amor à confissão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O povo judeu, depois da sua experiência no deserto, conhecia bem a importância da água. Encontrar água no meio do deserto era como achar um tesouro, e os poços eram mais bem guardados do que as joias, pois deles dependia a vida. A Sagrada Escritura fala de Deus como a fonte de águas vivas. O justo é como uma árvore plantada à beira da água viva, que produz fruto mesmo em tempo de seca. No colóquio com a mulher samaritana, Jesus manifestou que ele era a fonte capaz de saciar as almas com água viva. Na festa dos tabernáculos ou das tendas, em que os judeus recordavam a sua passagem pelo deserto, Jesus apresenta-se como o único que pode saciar a sede das almas. No último dia, escreve São João, o dia mais solene da festa, estava Jesus em pé e dizia em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, como diz a Escritura, do seu seio correrão rios de água viva. Só Cristo pode acalmar a sede de eternidade que o próprio Deus pôs nos nossos corações. Só Ele pode tornar fecunda a nossa vida. Neste contexto, ressoam-nos hoje, com especial vibração, as palavras do profeta Jeremias, em que fala do abandono do seu povo, e no sentido mais amplo, dos pecados dos homens, dos nossos pecados. Pasmai, céus, e vós, portas celestes, ficai inconsoláveis, porque meu povo cometeu dois males. Abandonou-me a mim, que sou fonte de água viva, e cavou para si cisternas gretadas, que não podem reter as águas. Todo pecado é uma separação de Deus. Abandona-se por nada a água viva que salta para a vida eterna. É uma tentativa frustrada de acalmar a sede com outras coisas. E é a morte. É o maior equívoco que o homem pode cometer. É o autêntico mal, pois arrebata a graça santificante, a vida de Deus na alma, que é o dom mais precioso que recebemos. O pecado é sempre desperdício dos nossos valores mais preciosos. Esta é a verdadeira realidade, mesmo quando parece que precisamente o pecado nos permite obter êxitos. O afastamento do Pai traz consigo uma grande destruição em quem o leva a cabo, em quem viola a vontade divina e dissipa a herança recebida. A dignidade da própria pessoa, a herança da graça. O pecado transforma a alma num verdadeiro terreno pedregoso, onde é impossível que a graça cresça e as virtudes se desenvolvam. Converte-a em terra seca, endurecida, cheia de espinhos, como nos mostrava o evangelho que lemos ontem e que voltaremos a considerar amanhã. O pecado, o abandono da fonte de águas vivas para construir cisternas gretadas, significa
ruína do homem. 2. Fora de Deus, o homem só encontra infelicidade e morte. O pecado é uma vã tentativa de conservar água numa cisterna fêndida. Ajuda-me a repetir ao ouvido daquele e do outro e de todos. Um homem com fé, que for pecador, ainda que consiga todas as bem-aventuranças da terra, é necessariamente infeliz e desgraçado. É verdade que o motivo que nos há de levar a odiar o pecado, mesmo o venial, e que deve mover a todos, é sobrenatural. Que Deus o detesta com toda a sua infinitude, com ódio sumo, eterno e necessário, como o mal oposto ao infinito bem. Mas a primeira consideração que te apontei acima pode conduzir-nos a esta última. A solidão que o pecado deixa na alma deve também levar-nos a lutar contra ele. Não sem razão se disse que, com muita frequência, o caminho do inferno já é um inferno. O pecado endurece a alma para as coisas de Deus. No Evangelho da Missa, Jesus diz, citando o profeta Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se insensível e os seus ouvidos tornaram-se duros e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Basta lançar um olhar ao nosso redor para ver com pena como estas palavras do Senhor são também uma realidade em muitos que perderam o sentido do pecado e estão como que embrutecidos em face das realidades sobrenaturais. O pecado mortal afasta o homem radicalmente de Deus, porque priva a alma da graça santificante, faz perder todos os méritos adquiridos pelas boas obras já realizadas e impede de receber outros novos. Submete, de certo modo, a pessoa à escravidão do demônio. Diminui a inclinação natural para a virtude de tal maneira que cada vez se torna mais difícil realizar atos bons. Por vezes, afeta também o corpo, causa faltas de paz, mau humor, desânimo, pouca vontade para o trabalho. Provoca uma desordem nas potências e sentimentos. Ocasiona um mal para toda a igreja e para todos os homens e separa-os deles, ainda que externamente não se note. Assim, como todo justo que se esforça por amar a Deus eleva o mundo e cada homem, todo o pecado arrasta consigo a igreja e, de certa maneira, o mundo inteiro. Por outras palavras, não há nenhum pecado, mesmo o mais íntimo e secreto, o mais estritamente individual, que diga respeito exclusivamente àquele que o comete. Todo pecado repercute com maior ou menor veemência, com maior ou menor dano, em toda a estrutura eclesial e em toda a família humana. Todo pecado está íntima e misteriosamente relacionado com a paixão de Cristo. Os nossos pecados estiveram presentes e foram a causa de tanta dor. E agora, no que depende de nós, crucificam novamente o Filho de Deus. Como ele nos ama, quanto sacrifício, quantas penas não passou para nos salvar, desde o presépio até a cruz. O que nos dizem os mistérios dolorosos do Rosário, as estações da Via Sacra, a cruz, os pregos e a lança, as feridas? O Senhor sofreu tudo isso por nós, por cada um de nós, unicamente para nos abrir o acesso ao Pai, para nos obter o perdão dos pecados e o direito de possuirmos a vida eterna. Nós, em recompensa, pecamos e desprezamos todos os seus sacrifícios. E a dor mais aguda da agonia em Getsêmani foi esta. Jesus previu com clarividência divina a ingratidão com que lhe iríamos corresponder. Com a ajuda da misericórdia divina,
porque ninguém está confirmado na graça. O cristão que segue de perto o Senhor não cai habitualmente em faltas graves, mas o conhecimento da nossa debilidade deve levar-nos a evitar com cuidado as ocasiões de pecar, mesmo as mais remotas, a praticar a mortificação dos sentidos, a não confiar na experiência própria, nos anos de entrega a Deus e de uma formação esmerada. Temos de pedir ao Senhor que saibamos detestar toda a falta deliberada, que nos dê finura de consciência para não perdermos o sentido do pecado, essa tremenda realidade que parece alheia a uma boa parte da sociedade a que pertencemos, porque deu as costas a Deus. Dizemos a Jesus com as palavras de João Paulo II: ajuda-nos, Senhor, a vencer a nossa indiferença e o nosso torpor. Dá-nos o sentido do pecado, cria em nós um coração puro e renova na nossa consciência um espírito firme. Para armarmos uma luta decidida contra o pecado, é necessário que reconheçamos, sem desculpas, os nossos erros diários, chamando-os pelo nome, sem procurar justificações que bloqueariam a contrição e a luta por evitá-los. Omissões nos nossos deveres profissionais, na fraternidade, no trato com Deus. Juízos negativos sobre os outros. Ambições menos nobres ou desordenadas, de ser o centro das atenções, de mandar, de ter mais do que se precisa. Movimentos de inveja e mau humor que se vertem sobre os outros. Pouca solicitude na vida familiar. Tudo isso são verdadeiros pecados, embora veniais, porque a vontade resiste a secundar o querer de Deus, antepondo-lhe o capricho pessoal ou o juízo próprio, ainda que não se chegue a uma ruptura com o Senhor. O empenho por estar cada dia mais perto de Jesus Cristo não se compagina com a fraqueza de admitir coisas que nos separam dele. Cada falta venial deliberada é um passo atrás no caminho para Deus. É entravar a ação do Espírito Santo na alma. A água viva que o Senhor nos promete, se alguém tem sede, venha a mim e beba, não pode ser armazenada em vasilhames quebrados pelo pecado mortal ou rachado pelos pecados veniais. A confissão restaura a alma, purifica e enche-a de graça. Recorramos a este sacramento com contrição verdadeira, que possamos dizer com o salmista: os meus olhos derramaram rios de lágrimas, porque não observaram a tua lei. Pedimos a nossa Mãe Santa Maria, refúgio dos pecadores, que nos conceda a graça de detestar todo o pecado venial e um grande amor ao sacramento da misericórdia divina. Examinemos, ao terminarmos este tempo de oração, com que frequência recorremos a esse sacramento, com que amor nos aproximamos dele, que empenho pomos em praticar os conselhos recebidos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.